Olá, pessoal! Já estavam com saudade dessa cozinha? Porque eu, Tamires Teles, estava morrendo de saudade da nossa calorosa cozinha. Gente, e esses dias chuvosos, frios, então hoje está especialmente que um dos nossos telespectadores pediu esse prato. Então, esse prato vai ser especialmente feito para ele. Mas antes de tudo isso, já pega caneta e papel, já anota aí essa receitinha. Gente, eu falo para vocês, a gente acaba sempre assistindo, e quando vai fazer muitos ingredientes em casa, né? Então, sempre coisas diferentes. Então, hoje, esse prato cabe no bolso de todo mundo. É um prato fácil. Gente, esfriou, todo mundo pensa em quê? Comida quente. Pensa no quê? Numa sopa. Então, vai ser uma sopa prática, rápida e fácil. Gente, eu vou contar hoje o porquê desse programa está tão diferente. O nosso convidado especial, ele está completando anos. Se eu não estou enganada, se minha memória não falha, seríamos 34 anos. E, gente, o sonho dele é ser cantor. Ele vem diretamente de Bom Conselho, Pernambuco. É isso mesmo, ele assiste todos os programas. E em uma ligação que fez para mim, falou que o sonho dele era vir aqui na rádio, vir aqui nos Sabores e Tradições, contar um pouquinho da história dele e cantar uma das suas músicas. Gente, vocês vão adorar, porque ele é uma figuraça mesmo. E desde a infância, os meninos sempre chamaram ele de quê? De colocar um apelido carinhoso nele. O nome dele é agora conhecido como Júnior CD, mas deram um apelido carinhoso para ele. Estava muito de sopa. Então, hoje o programa está sendo especialmente em comemoração ao seu aniversário, esse prato. Sinta-se acolhido. Gente, e deixa eu perguntar para vocês estão acompanhando o Momento Saúde? Porque os Sabores e Tradições é isso, é um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de culinária, tradições, histórias lindas, histórias de trajetórias de vida e muito mais, né? E sem contar que tem aquelas valiosas dicas de saúde. A gente tem que sempre se alimentar com alimentos saudáveis, melhor para o nosso organismo, melhor para a nossa digestão também. Vamos lá para a sopa rápido, prático, que cabe no bolso de todo mundo. Gente, essa sopa é assim, abriu a geladeira, tem um arroz sobrando, vai para a sopa. Tem um macarrãozinho ali que foi cozinhado, não sabe o que fazer, ele vai para a sopa. Tem aquele legumezinho ali que sobrou do almoço, vai para a sopa. E tudo vira uma janta. Isso é que é os pratos brasileiros. Tem aqui 250 gramas de carne moída, que a gente vai dar uma refogada nela. Eu geralmente faço no óleo, sabe? O tanto que tem eu já coloco azeite, o óleo mesmo, viu? Aí você tempera tudo a gosto. E aqui já tá bem douradinho. Vocês podem ver que essa carne já está um arraso. Tá bem bonitinho. Escuta o cheiro. E agora, como eu falei para vocês, eu aproveito tudo. Então vamos colocar aqui um refogadinho, que já estava até pronto esse refogadinho. Mas como ele tem pouco tempero, então eu jogo tudo dentro. E a gente já coloca os legumes tudo para já pegar um cheirinho, para ele já pegar um sabor, né? Porque o cheiro quem sente é a gente. E aqui vai tudo que você tiver, abobrinha, mandioquinha. Aqui eu só tenho abobrinha e tenho batata. Como a cenoura eu já coloquei, eu coloquei meio grande. Por quê? Porque eles cozinham mais rápido, né, a batata. Então, gente, agora o que não pode faltar, já temos a carne, já temos os legumes, a abobrinha, agora a água. E vamos deixar cozinhar tudo isso. Olha, gente, fácil, rápido e uma panela só. E aqui
aquele macarrãozinho. Gente, eu prefiro esse macarrão, mas você pode colocar qualquer um. É que eu sou apaixonada nesse macarrãozinho para sopa. Você coloca um tanto bom, viu? Como ela não vai arroz, coloca um tantão. E agora mexe tudo. De vez em quando você dá uma mexidinha para ela não pegar no fundo. Mas nossa panela é chique, ela é antiaderente, então não vai pegar. Então, só esperar daqui a uns 30 minutos, só vim degustar. Em homenagem ao Júnior CDs. Gente, e agora depois de 2000 anos depois, brincadeira, depois de uns 30 minutinhos, se você estiver na panela de pressão, 10 minutinhos depois da pressão. E como os ingredientes, eles, olha só, ele cozinha muito rápido, que é batata, cenoura, o macarrãozinho já tá no ponto. Agora vou chamar os nossos jurados para dar nota desse prato nesse friozinho. Quero convidar meu parceiro Raul e meu querido Toco Pontes, meu esposo, vem aqui provar. Tudo bem? Tudo bem? Bem, prazer em voltar, né? O bom filho a casa torna. Primeiro, né? O aroma atingiu a terceira sala, né? Eu vou deixar você a primeira vida. Mas essa eu faço questão, porque pelo cheiro... Gente, nesse friozinho, é o que eu falo pra vocês. Vou só desligar, né, Tamires? Olha, substanciosa a coisa aí. Gente, prático, rápido, cabe no prato todo mundo. Raul, experimente e dê sua nota, que hoje é os jurados. Gente, se vocês quiserem deixar mais chiquezinho, dá até pra jogar uma macadamiazinha por cima, pra coisa ficar mais fina. Sensacional mesmo, viu? Olha, o calminho. A única coisa que ele não sabe fazer é sopa, gente. Não, essa eu vi, essa foi integralmente da minha. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Olha, vamos lá. Olha, com esse friozinho é o prato ideal, gente. Ideal. O Mauro, você liga aqui, se ele tá ali, não vê a hora de pegar o copinho dele. O Mauro tá olhando lá comer e vendo se na panela sobrou. Não, sobrou, Mauro. Sobrou. Fica tranquilo, Mauro. Assim, quando tá lá no fundo, falou que já tá vindo comer. Isso aí, gente. Aprovado. Aprovado. Ele que tava trabalhando do lado já falou, opa, não esqueçam de mim. Não esqueça de mim. Essa é a melhor hora, gente. Então, pessoal, já deram a nota final desse prato que cabe no orçamento de todo mundo. Um prato nutritivo com carne, legumes, e ele é bem versátil, né? Não só usar carne moída, mas pode pôr músculo, a carne que você de sua preferência, e fica uma delícia nesse frio. Pede uma sopa, pede um caldinho. Então, tá aí o prato pedido, né? A pedido dos telespectadores, programa apresentado. Agora, como eu já falei tanto desse telespectador, ele vai dar um videozinho agora falando um pouquinho da história dele, que vem lá de Pernambuco, e vai cantar uma música para vocês ouvir. Isso aí, galera, eu quero falar um pouco da minha história do Júnior CD. O Júnior CD começou a vender CD desde pequeno. Desde pequeno ele começou a vender CD na feira, né? Na feira, que nem na feira de Bom Conselho e no sítio. Aí foi pegando aquele nome Júnior CD e hoje está o nome estourado, o nome Júnior CD. Vou falar sobre um pouco também que eu me dediquei na música também, que hoje também eu desde pequeno que eu gostei sempre da música e hoje eu amo, eu sou apaixonado pela música hoje. Hoje eu já fiz várias participações com vários artistas e eu quero também dar aquele forte abraço para quem me segue pelas minhas redes sociais e eu quero dar um forte abraço também uma pessoa que é minha fã, a nossa amiga Tamir, né, que é uma grande locutora da rádio
costumes e tradições. É isso que eu falo, galera. A música não é assim, não é fácil, sabe? Não é fácil. Mas eu tô para ver se eu chego lá, para ver se eu encaixo lá, para ver se o Júnior chega lá com fé em Deus. Mas com fé em Deus e Nossa Senhora, eu sempre vou me dedicar na música. E com fé em Deus e Nossa Senhora, o Júnior vai chegar com fé em Deus. Valeu, galera. Aquele forte abraço para quem me segue nas redes sociais. Valeu, galera. Eu quero também dar um forte abraço também a todos que me seguem aqui na Serrinha da Prata e sítio vizinho e região. E a todos. Valeu, galera. Aquele forte abraço do Júnior CD. Boa tarde, gente. Boa tarde, galera. Estou aqui na chácara dessa amiga Ana Cristina Alves. Eu quero cantar uma música para minha amiga Tamires, na rádio Costumes e Tradições, ao vivo, né? O Júnior CD cantou, direto de Bom Conselho, vim aqui para a Serrinha da Prata, mas estou aqui na chácara dessa amiga Ana Cristina. Eu quero também oferecer essa música para minha amiga Ana Cristina Alves, né? E a todos, né, da Serrinha da Prata. Vamos embora? Vamos ao vivo? Eita, menina ao vivo, quem sabe canta desse jeito. Júnior CD moral, menino assim. Eita, que moda, menino. Eu pensei te dar o meu amor, te dar meu coração. Eu pensei te dar meu amor, te dar minha paixão. Eu pensei te dar suas mãos, mas parei e notei, era tudo ilusão. Eu não quero compromisso, eu quero namorar. Sai por aí, sem hora de voltar. Eu não quero me amarrar, eu corro de medo. Uma aliança perto do meu dedo. Quero beijo, quero abraço, cai todo dia. Tomar uma gelada, cai na folia. Oi, vias de casadas e quatro paredes. É uma agonia, Tamires, é pra tu, Tamires, na rádio lá de Doce Cóiga ao vivo, menino. Juninho CD, menino. Chama, pá. Gente, voltando, né? Ele é demais, né? Eu acredito que vocês aí todos estão do outro lado, deram bastante risada, vibraram muito com a história, com a música dele. E um abraço também pra dupla, né? Que ele canta também com a Nega do Arrocha, ou conhecida como Nega da Bota, que vai ser outro dia, a gente traz um pouquinho da história da Nega. Gente, uma pequena pausa agora para os nossos intervalos. O consumidor merece o melhor, por isso são 33 anos de trabalho, honestidade, qualidade e a certeza de uma ótima compra. Com atendimento e entrega rápida. Na Comercial Garro, você encontra do básico ao acabamento e um atendimento que faz toda a diferença. Então, quer reformar, construir ou até mesmo fazer um reparo na sua casa? Procure a Comercial Garro. Eles estão lá para melhor atender, com as melhores condições de pagamento. Endereço Rua 15 de Novembro, 1428. Fone 14 3652 2164. A Stamp Art vem com uma novidade maravilhosa. Corre para a Stamp Art que eu te ajudo a escolher o presente adequado para a mulher da sua vida. Gente, na Stamp Art agora está com uma linha nova, isso mesmo, toque de natureza, sabonete artesanais feito especialmente para hidratar, perfumar e deixar a elasticidade e a vitamina em dia da sua pele. Gente, sabonete para cada momento do seu banho. Sabonetes com várias fragrâncias, terapêuticos também, Tamires. Por que terapêuticos? Por quê? Porque o sabonete artesanal, ele vem, sabonete de camomila, ele vem para quando você tiver aquele dia mais cansativo, chegar no final do dia, o seu banho seja um momento relaxante. Então ele vem com essências de camomila, sabonete de mel com laranja. Olha que linda a estética. E sem contar que também temos sabonetes já com as buchas para uma esfoliação. O toque de natureza, ele vem especialmente para as pessoas modernas de hoje em dia, que não têm tanto tempo de ter esse contato com a natureza. Então são sabonetes naturais feitos com essências da natureza, de camomila, essência de flor de laranjeira, que tem vitamina E, D. E para você deixar ainda mais
cheirosa, mais agradável o seu momento, a gente vem também com essa linha de Body Splash, que é maravilhosa. Uma linha chamada Shekinah, que temos várias fragrâncias. O Glow Intense, um Body Splash maravilhoso, que deixa ainda a sua pele iluminada, e um body que é bem intenso. O Lumery Blonde, ele é um perfume mais floral, mais delicado, para uma mulher mais reservada, que não gosta, até no final do dia você quer tomar aquele seu banho e passar esse body, ele é maravilhoso para você relaxar e ficar cheirosa no final do dia. E para o público masculino, a gente tem o Aero Invictus, um body splash maravilhoso, que tem uma fragrância marcante que o público masculino vai amar. E também temos os kitzinhos montados. Podemos montar cestas com todos eles, com sabonete de mel, com sabonete de várias fragrâncias e body splash. Também quer deixar seu carro mais gostoso, que vai além. Quer convidar uma pessoa, dar uma carona, a pessoa entrar no seu carro e ficar marcante? Temos os cheirinhos para carro. Olha que embalagem linda! Isso mesmo. Só aqui na Stamp Art você encontra essa linha inteira. Entre em contato nas redes sociais @StampArt ou 14998619643. Se você está pensando em locação de imóveis, comprar ou vender, não perca tempo. Fábio Pisati Imóveis tem o melhor negócio para você. Avaliação, administração imobiliária, buscando sempre fazer o melhor negócio com honestidade e seriedade. Faça-nos uma visita. Rua 3 de Maio, número 1200A, ou pelo telefone 14 98114 9254. Fábio Pisati Imóveis. Você ainda tá na mesma operadora por causa do seu chip de celular que tá com o mesmo número há anos? Calma, não fica preso numa operadora só. A Vero te ajuda. 4 e 5G com cobertura nacional para você usar seu chip onde você quiser no Brasil. E outra, ligação ilimitada para qualquer DDD e operadora do Brasil. Na Vero você tem planos de fibra e chip, tudo na mesma fatura. Vem pra Vero. Gente, voltando aqui, como o nosso programa tá assim um pouquinho de tudo, bem eclético, para aquecer a quarta-feira de vocês, agora vamos rever um trechinho das dicas que teve no Momento Saúde, que a gente tem que sempre cuidar do bem-estar, tem que sempre cuidar do corpo e da mente. Vamos lá ver? Na paleta de cores aqui do nosso estúdio e também da roupa aqui, ó, deu certo. Sapato, calça, tudo bem, Tami? Bom dia pra você. Começando aqui o Momento Saúde e hoje o assunto é sobre TDAH, né, Tami? Sobre TDAH. Gente, bom dia a todos vocês que se encontram aqui, a vocês telespectadores. Gente, quem tá aí fora que nunca ouviu falar, TDAH pra cá, TDAH pra lá, e hoje em dia, digamos que tá meio que moda. Virou moda, né? Virou moda. Hoje todo mundo é praticamente considerado ter TDAH. Por isso que é bom explicar para as pessoas saberem diferenciar o que é um transtorno, o que é o TDAH, né? A ajuda de um profissional também é sempre muito válida. É sempre válida, mas assim, só ressaltando que para você fechar um diagnóstico de TDAH, é uma equipe médica, não é um médico só. Seria que teria que ter uma avaliação do psicólogo, teria que ter uma avaliação do terapeuta também e de um psiquiatra para fazer e um neuro. Então, é uma equipe completa que fecha um diagnóstico. Exato. Então, antes da Tamires começar, deixa eu falar quem oferece o nosso Momento de Saúde, a Clínica Mais Med, que é a clínica mais completa do escola de toda a nossa região. Tem mais de 15 especialidades médicas para cuidar de você e toda a sua família, oferecendo sempre exames de ultrassons cardiológicos, além de atendimento com dentistas, além de atendimento também com nutricionistas, psicólogas, neuropsicólogas, as psicopedagogas, aula de pilates, que você pode fazer 2 vezes por semana, que é R$180 por mês. As consultas lá são a partir de R$100, preço que cabe no seu bolso para você ter a melhor equipe de médicos aí da nossa cidade, com qualidade, dedicação e profissionais altamente qualificados.
vá nos visitar lá na Rua Tiradentes, número 1085, no centro, ou agende a sua consulta pelo WhatsApp, que facilita a sua vida. 14 99759 6229. Eu falei em nome da Clínica Mais Med, que oferece agora o nosso Momento Saúde, e o nosso assunto é TDAH. Vamos lá? Isso. Voltando aqui para o TDAH. Gente, o que é realmente um TDAH? É um transtorno neurodesenvolvimento. Então, ele trabalha mais a parte do comportamental. Então, hoje em dia, se confunde muito. Por quê? Porque as crianças, hoje em dia, a maioria das crianças hoje tem o excesso de tela, que o excesso de tela causa alguns atrasos. E o que acontece? O TDAH, ele atua em adolescentes, crianças e adultos também, que às vezes têm e nem fecharam um diagnóstico, nem sabe que tem. Mas o que ocasiona no comportamento, que seria atenção, o controle de impulsividade e hiperatividade. O que acontece? Uma pessoa de um comportamento, geralmente de um TDAH, ela sofre também. Por quê? Porque ela não como é que eu posso falar? Ela não é compreendida, principalmente quando já se torna um adulto que não tem um diagnóstico fechado. Por quê? Porque ela não consegue, a mente dela, não é que ela tem um transtorno, não é uma doença. Uma doença é uma doença pulmonar, é uma doença que atinge o corpo, a mente. E o TDAH, ele é a parte comportamental. O seu cérebro, ele é além, ele não para. Digamos que seja um Excel de um computador, ele não vai parar, ele tá aqui, mas ele tá pensando em 50 coisas ao mesmo tempo. Então, o que nada mais é excesso de pensamento. A cabeça dele não para, o corpo dele não para, ele tá aqui, mas ele tá batendo o pé, ele tá aqui, ele tá mexendo com a caneta, ele tá rodando, porque ele não para. E o que acontece muito, que é característico de uma pessoa que tem o comportamento TDAH? O que acontece? Ele não tem foco, não é que ele não tem foco, ele precisa ser estimulado. Então, se ele está tendo uma conversa que para ele não é interessante, digamos que o cérebro dele dá um corte. E às vezes a pessoa está assim, nossa, não é? Ela não está te ouvindo. Ali, a mente dela tem tanta coisa acumulada na cabeça dela que ela está pensando em outra coisa e não está prestando atenção. Então, porém, são pessoas muito, muito inteligentes, que quando ela desenvolve o que ela gosta, ela domina com muita maestria. Ela é capaz de ficar 10 horas, 5 horas focada no que realmente desenvolve a atenção dela. Então, gente, é muito interessante, porque hoje, um acompanhamento médico vai poder não só diagnosticar, como auxiliar e trabalhar esse comportamento. Às vezes você tem uma criança na escola e ela não consegue acompanhar o desenvolvimento escolar. Talvez, com um diagnóstico certo, o professor ele vai ter que arrumar outra metodologia para trabalhar, despertar a atenção e fazer que ela sinta prazer naquela aula. Senão, ela não vai conseguir acompanhar. Porém, quando ela desenvolve o interesse, o prazer, digamos que um prazer naquilo, ela vai dominar o que ela quiser. Então, é muito interessante. Inclusive, eu trouxe 2 videozinhos. Eu ia falar para você agora. Nós temos um vídeo agora explicativo, porque quando a gente fala virou moda, é porque todo mundo se diagnostica, né? Se diagnostica com um TDAH, né? Fala, né? Qualquer coisa hoje, eu tenho TDAH, ou se autodiagnosticou, isso que eu quis falar. Então, por isso que é importante a presença do médico, por isso que é importante a presença das pessoas profissionais de saúde que saibam falar sobre esse assunto, para que a gente não tenha dúvida e que as pessoas também possam ter isso mais esclarecidos, né? E sem contar que é uma pessoa que ela tem um sentimento muito aguçado, além do normal. Por exemplo, às vezes uma coisa que eu falo para você, no seu dia a dia, você não sinta tanto. Uma pessoa que tem
ela vai ser, digamos que, sentir mais, aquilo vai ofender mais. É mais aflorado, né? É mais aflorado, ele é mais sentimental, ele é mais, até o comportamento dele demonstrar carinho, tudo é mais aflorado. Então não é que seja um atraso mental, que seja, o quê? É simplesmente o cérebro dele funciona um pouco diferente do cérebro de uma pessoa que não tem. Até um pouco mais rápido, se for ver, né? Porque mais rápido. Porque a pessoa do TDAH vive na ansiedade. Eu tô falando isso porque eu tenho ansiedade, também trato ansiedade, e a gente percebe isso, né? Por isso que é bom a gente ir num psicólogo, ir numa pessoa que saiba, né, diagnosticar aquilo que você sente, porque é o profissional que vai te direcionar para um lugar certo, o que você precisa tomar, realmente diagnosticar se você tem TDAH ou se é outro tipo de distúrbio, porque o que se chamava antigamente, mais aberto, que era falado como retardado antigamente, sim, que era tratado, né, como essa palavra, hoje nos diagnósticos nós já conseguimos diferenciar o que uma pessoa tem, o que outra pessoa tem, qual que é o tipo de remédio para a pessoa tomar, qual que é o profissional que essa pessoa vai visitar. E o melhor que isso, que hoje se descobre, né, mais cedo. Então as crianças que antes eram tratadas como é muito levado, é terrível, não para na escola por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro, hoje a ciência, né, essa entrada mais profunda nesse assunto que é TDAH e os outros distúrbios que ali pode se desenvolver, é muito bom, principalmente para tirar as dúvidas. Então, vamos ver o vídeo, daqui a pouco o Raul também entra aqui na nossa conversa, para a gente participar e trocar esse assunto aí com você, que é muito importante. Vamos dar uma olhada. O que é TDAH, então, na prática, doutora Andréia? TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vamos começar pela palavra transtorno. Transtorno não é doença. Doença é uma falha no hardware. A máquina está falhando. Pneumonia, falha no pulmão. Gastroenterite, uma questão do funcionamento do intestino. Isso é doença. Transtorno está sempre envolvido a comportamento, como se fosse uma falha no software. Envolve diferença na regulação de atenção, impulsividade e nível de atividade. Mas aqui entra algo muito importante. TDAH não é falta de atenção, é dificuldade de regular a atenção. A neurociência mostra que o cérebro com TDAH tem diferenças na forma como ele utiliza dopamina. A dopamina está ligada à motivação e ao interesse. O cérebro TDAH ele não responde tão bem a tarefas monótonas ou pouco estimulantes, mas responde intensamente a algo que desperta interesse real. É por isso que alguém com TDAH pode não conseguir focar 20 minutos numa tarefa burocrática, mas passa 5 horas hiperfocado em algo que ama. Isso não é preguiça, é regulação diferente de recompensa. O córtex pré-frontal, que ajuda no planejamento e no controle dos impulsos, funciona de maneira diferente. E isso impacta a organização, gerenciamento de tempo, tomada de decisão. Mas é diferença, não é incapacidade. TDAH é funcionamento distinto. São as 15 principais sintomas do TDAH em adultos. Hoje é muito simples. Os principais sintomas são 15 dos TDAHs em adultos. Vamos lá. Desvia facilmente a atenção. Isso é muito característico. Por quê? Porque o TDAH, ele tem excesso de pensamento, excesso de emoções. Então, esse excesso de pensamento acaba fazendo uma grande confusão na cabeça e ele, às vezes, está conversando e se distrai com alguma coisa. É como se a mente de um TDAH fosse um satélite, uma antena parabólica, um satélite rodando e captando todos os estímulos ao redor. Por isso é tão difícil para ele manter o foco, por exemplo, numa conversa. É desastrado, desorganizado, derruba objetos, esquece compromissos.
também por excesso de informação. Às vezes o TDAH está fazendo uma coisa, passando de um lado para o outro, mas ele está pensando em outra coisa. Então ele derruba a cadeira, ele derruba o prato, ele derruba o suco, porque ele está sempre fixado em algum pensamento. O importante que a gente entenda que o TDAH ele tem excesso de pensamentos. Por exemplo, o borderline já tem excesso de emoções. Então, um pouquinho diferente. Em geral, o borderline não é desastrado. O TDAH, em geral, é desastrado. Então, ele esquece chave, ele esquece coisas importantes, porque ele faz tudo no automático. Ele está com o pensamento aqui e está fazendo as coisas ao redor no automático. Então, muitas vezes, ele acaba esquecendo, se distraindo, derrubando coisas. Apresenta brancos durante uma conversa. O que é isso? Ele está conversando aqui com você e aí ele vai entrando uma série de outros pensamentos. Então ele desvia a atenção, aí ele continua conversando com a pessoa, fazendo aquele mas ele já não está ouvindo. Então é muito importante que ou o TDA tenha a sinceridade de falar, perdão, eu me perdi aqui nos meus pensamentos, dá para você repetir? Ou então você falar, fulano, olha para mim, tô falando com você, hello, mar te chamando, trazer a pessoa de volta. É muito importante que ele tenha essa habilidade enquanto ele não tem esse domínio. Interromper a fala do outro, isso também é muito comum, é impulsividade. Então é comum o TDAH adulto estar falando com alguém e aí no meio da conversa ele fala, tá, mas e fulano? Ele lembrou de fulano porque ele está pensando no fulano. Eu falei, e fulano, você está sabendo de fulano? Então a pessoa está conversando, ele não espera a pessoa concluir. Isso às vezes é muito chato, parece uma falta de educação, parece uma desconsideração, mas é um sintoma do TDAH. Comete erros de fala, leitura ou escrita. Por quê? Pelo excesso de velocidade, ele pode escrever tão rápido que ele come sílabas. Ele pode também ter dislexia associada ao TDAH. E aí ele tem dificuldade de pronunciar determinadas frases, de algumas palavras, trocar palavras e às vezes muita dificuldade em ler ou escrever. Isso a gente sempre tem que ficar atento. Mas por si só, pela velocidade, a escrita pode ter essas letras ou essas sílabas comidas. Presença de hiperfoco. O que é isso? O TDAH ele tem dificuldade de se concentrar, mas em compensação, quando ele gosta de alguma coisa, ou seja, ele tem tesão por alguma coisa, e essa coisa faz com que libere dopamina no cérebro dele, ele faz o que a gente chama de hiperfoco, ou seja, ele consegue se concentrar muito mais na média do que os outros. Então é muito comum o TDAH ter muita dificuldade em algumas coisas e num assunto específico ou num talento específico dele, ele ter o hiperfoco que faz com que ele se desenvolva muito melhor, porque ele consegue ficar horas e se dedicar profundamente àquilo. É por isso que eu gosto de falar que ele tem instabilidade de atenção. Ou ele é muito ligado em alguma coisa ou ele é muito disperso para tudo. Isso é o tal do hiperfoco. Mexe e remexe na cadeira, balança os pés e rabisco. Isso principalmente o TDA adulto que é mais inquieto. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade grande de me manter aqui paradinha nessa cadeira aqui, tá? Porque eu tô sempre rodando, sempre fazendo um barulhinho. Mas a gente vai treinando, a gente aprende que cruzar a perna é melhor, para as pernas não ficarem sozinhas e balançando. Isso é uma questão que a gente vai treinando e vai conseguindo esse domínio da nossa consciência sobre o nosso cérebro. O TDAH é uma alteração do cérebro, não da nossa consciência. Momento Saúde, de volta aqui, 11h51. Tamires, tem agora informação completa aqui pra gente. Então, gente, se vocês se identificarem com esse conteúdo, procura, né, um médico, um acompanhamento para fechar um diagnóstico, né, Raul? Olha, muito boas explicações, inclusive os vídeos aí, e tirar esse mito de doença, né? Não é doença, é um transtorno, como foi muito bem explicado pela Tamires e pela profissional da área aí. E plenamente detectáveis na pessoa, sim, né? Sim. São detectados. Então, Tamires, eu queria saber de você o seguinte, quanto antes, melhor para o tratamento, né? Para o tratamento, desde a infância, que acontece? Hoje, temos uma leva de adultos que está descobrindo agora, tem um índice muito grande. Por quê? Porque antigamente não era tão falado, tinha-se vergonha, às vezes, de se trabalhar. Até os pais percebiam que a criança era
desatenta, não conseguia conciliar duas coisas ao mesmo tempo, que era desastrado, mas às vezes não achava que era normal, normalizava-se isso. Então hoje está tendo uma leva muito de adultos que está se diagnosticando, se não se entendendo o que acontece na sua mente e procurando um psicólogo, procurando profissionais e fechando o diagnóstico. Mas é mais fácil de tratar quando criança, porque ele vai ser estimulado. Porque o cérebro, né, de uma pessoa com TDAH, ela precisa de estímulo para ela liberar a dopamina, que é, né, o sentir o prazer e dar concentração. Quando você faz uma coisa, é fácil, você dá digamos, um livro para uma pessoa com uma leitura que ela gosta, ela vai devorar o livro. Sim. Se der uma coisa que não interessa para ela, ela vai ler, mas ela nem vai estar ali. Ela vai estar lendo o livro, mas pensando no, sei lá, no filme, no cachorro, vem 301 coisa na mente dela. Então é excesso de informação. Então ela não consegue estar parada. Então é mais essa questão mesmo, sabe, gente? Bom, e outras coisas, né? Pra quem tem dúvida aí, é só procurar um médico aí que é mais fácil. Gente, quero agradecer a cada um de vocês, telespectadores, que fizeram esse programa maravilhoso, que tudo que é feito com muito amor, muito carinho para vocês. Quero agradecer imensamente. E hoje, a mensagem de hoje é essa. Se você tem um sonho, nunca desista. Nunca desista do seu sonho, porque tudo está na sua mente e tudo que você imaginar, você consegue. Tudo que você colocar, que Deus colocar essa sementinha dentro de você, se Ele te dá um desejo, se Ele te dá aquela sementinha, é porque você consegue realizar. Nunca desista dos seus sonhos, sempre corra atrás. Obstáculos sempre vai ter, mas você sempre vai vencer. Beijos, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau, gente!